don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave the kids alone. Hey, teacher, leave the kids alone. Oh, you know, you're just another blink in the wall. Oh, you know, you're just another blink in the wall. Salve, salve, galera que acompanha aqui o Prosperarte. A gente está sempre buscando trazer coisas legais, diferentes, para quem acompanha sempre a gente. E para quem está chegando agora, sempre trazer uma mensagem que possa fazer com que todos nós evoluamos e junto possa evoluir a nossa sociedade, né? Nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, consequentemente o nosso planeta. Eu sou a Luara Marsol, né? Eu sou cantora e compositora. Essa canção que vocês ouviram agora, Another Blink in the Wall, eu fiz essa gravação artesanalmente e coloquei aqui para vocês, do Pink Floyd, que para mim e para muita gente é um hino autodidata. E é justamente sobre esse assunto que eu vou falar. Eu vou falar um pouco da educação, mas de uma maneira diferente. Eu não vou falar aqui de coisas óbvias e que são sempre faladas. Quem lê, quem trabalha com educação e acompanha tudo o que está acontecendo aí no meio da educação, né, sabe que dos índices no Brasil, os índices de evasão escolar, né, do grande funil que a gente tem, né, que muitas pessoas entram no ensino fundamental e pouquíssimas chegam até a concluir o ensino médio, a faculdade, enfim. Mas isso é um assunto muito falado, que tem muita coisa disponível aí na internet. Não é exatamente isso que eu vou abordar. O que eu vou falar é de um aspecto um pouco mais essencial da questão. É justamente os alunos, as raízes de tudo isso, né? Por que alguns alunos abandonam a escola? Porque existe uma grande desmotivação, né, da parte de muitos alunos, e a gente pode observar que os alunos considerados mais problemáticos, que tiram mais nota baixa, são muitas vezes os alunos dotados de maior inteligência, de maior capacidade, né? Temos um exemplo aí conhecido, que é o Albert Einstein, que tirava péssimas notas, né? E no entanto é um gênio e deixou um legado para todos nós, né, dentro da física. Então, isso prova um fracasso da educação, não na educação em si, não que a educação não seja importante, mas que existe um fracasso em metodologias, em currículos, né, em como essas coisas são passadas e nos objetivos dessas grades curriculares, né? A gente sabe que o maior objetivo, embora eles digam que é formar um cidadão crítico, né? Eles falam isso, que é a função da educação é formar um cidadão e tal, mas a gente sabe que, na verdade, a educação, pelo menos no Brasil, estou falando do Brasil, do que eu conheço, né? Principalmente do ensino público,
ele é voltado para preparar o aluno para o mercado de trabalho. E nem isso faz com excelência. Então, na verdade, a escola é uma fábrica de robôs, de massa, de mão de obra barata para o mercado de trabalho, para as empresas. Isso são as escolas e as universidades, faculdades. Então, eu vejo que as pessoas, elas chegam ao final de carreira, ao final de suas vidas, ou mesmo no final da faculdade, ou no final, quando elas se aposentam, eu vejo pessoas que passaram a vida inteira e sem saber o que elas são de verdade, muito frustradas, conseguiram até construir uma coisa ou outra, mas muito pouco, porque é uma grana que se ganha quando a gente não está exercendo o nosso papel no mundo. A gente pode até ganhar uma grana, mas aquela grana parece que não rende, parece que não, a coisa não anda, porque não tem essência, não tem coração, e a gente não está dando tudo. A gente não está dando 100% do que a gente pode dar para o mundo, né? Mas por que a pessoa não dá 100% do que ela pode oferecer de melhor, de suas capacidades mais elevadas? Por que ela não faz isso? Porque ela nem sabe, ela nem conhece essas capacidades mais elevadas. Então, como é que ela pode oferecer uma coisa que ela não conhece, que ela não sabe, que ela não tem? Na visão dela, na crença dela, ela nem tem. Ela acha que tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas, tem que pagar não sei o quê, tem que reformar a casa, tem que construir isso, tem que ter um carro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas ela sequer sabe a função verdadeira do trabalho, que não é simplesmente... Claro que é o dinheiro também, claro que é através disso que a gente se mantém no mundo e consome, compra as coisas e tem nossas coisas. Mas isso não é o fim, isso é só o meio, né? O objetivo verdadeiro do trabalho é trazer realizações para o homem, tanto para aquele que trabalha, para o indivíduo, como para o mundo, como para o planeta, para a sociedade. E na escola não é ensinado, não são desenvolvidas as nossas capacidades. Cada um de nós temos uma habilidade especial, um dom, algo que nós fazemos de melhor, que é o mais elevado que há em nós, que é aquilo que Deus colocou em nós para fazermos aqui na Terra, para nos ajudar a nos manter aqui na Terra, para conseguir dinheiro, para ter as coisas que a gente precisa e, principalmente, servir a nossa felicidade e aos nossos irmãos. Construir a sociedade, o reino de Deus na Terra. E a escola não é feliz nessa construção de ajudar o aluno a descobrir quais são essas habilidades e aprimorá-las, que o fato de nós termos, naturalmente, não quer dizer que não precisamos aprimorar. Nós temos a sementinha, mas a gente precisa molhar, regar, não é? Então as pessoas chegam ao final da vida, quando conseguem prosperar, quando conseguem acumular algum bem materialmente, que normalmente não conseguem, a maioria das pessoas não consegue, mas se encontram frustradas porque não conseguiram alcançar aquilo que realmente queriam. A grande maioria das pessoas que eu conheço não conseguiram, nem passaram a vida inteira trabalhando, pagando, né? Sabe Deus o quê, né? Pagando contas, pagando pecados, como se Deus fosse um condenador, né? E não fosse um pai. E no final das contas não sobrou nada. No final das contas foi tudo em vão. As pessoas são frustradas, infelizes e desencarnam com essa sensação de que não valeu a pena. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. O mundo está se transformando, o mundo está mudando e é preciso que a escola, as metodologias de ensino, aqueles que, inclusive os políticos, aqueles que legislam sobre educação, também os nossos queridíssimos professores que passam por essas mesmas mazelas que eu estou citando aqui, os poucos que exercem a sua vocação, verdadeira vocação, porque é um sacerdócio
ser professor, mas existem muitos professores também frustrados nessa mesma situação que eu estou dizendo, professores que gostariam de ter uma outra profissão, que não são felizes na sua profissão, que nunca se encontraram, que foram ser professores porque ouviram dizer que era bom, porque sua mãe era, porque sua avó era, né? E são pessoas completamente desmotivadas e que desmotivam os alunos e criam alunos desinteressados pelo estudo, criam essa ideia de que estudar é ruim, né? De que escola é obrigação, que é péssimo estudar. E realmente, atualmente, no formato que está a educação nos dias de hoje, especialmente as escolas públicas, é péssimo. Realmente não é nada agradável em vários aspectos. Então eu quero aqui, para ser breve, eu quero só encerrar dizendo que urge que nós nos tornemos, acima de tudo, independentes, né? Eu estou falando agora para quem não tem nenhum poder, não está atuando não está atuando diretamente na área da educação. Que pensem que a educação é sim uma coisa importante, que tudo no mundo é movido por educação, por conhecimento, todas as coisas, absolutamente, dirigir, falar, tudo veio, direto ou indiretamente, através da educação, né? Então, é preciso que nós nos tornemos independentes, tenhamos uma visão diferente da educação e que lutemos, busquemos por educação de qualidade, que nos ajude a encontrar nossa verdadeira vocação e nossas habilidades que podemos oferecer para esse mundo agora do século XXI que precisa tanto de você, que está me ouvindo agora. Muito obrigada e até lá.